E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Estamos em 2021 e se você espera um ano muito mais fácil que 2020, dá uma respirada, porque o ano, pessoal, mal começou e alguns agentes políticos já estão colocando suas manguinhas de fora. A começar pelo Barroso, que deu uma entrevista e falou que no que depender dele, não teremos voto impresso. Ele também deixou algumas coisas preocupantes nas entrelinhas, a gente vai comentar sobre isso. Também vamos falar do seu João Dória e dos seus amigos que já estão por se movimentar, principalmente aquele país que o João tanto ama. Vamos falar também um pouquinho da virada de ano, né? Da luta do povo pela liberdade. Vamos falar do pessoal da nova esquerda. Vamos mostrar os avanços da agenda de esquerda, globalistas já no Brasil, o que é que o pessoal aí vem planejando. Vamos falar um pouquinho do assunto mais importante do Brasil até 1º de fevereiro, eleições para a presidência da Câmara. Mas o carro-chefe de hoje é quando a gente juntar todos esses assuntos e a gente lê-los, né, sob a luz do artigo do nosso ministro de Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Gente, o vídeo de hoje é basicamente um cartão de visitas do que podemos esperar para o ano de 2020. E o cenário não é muito interessante. Então, já começando aqui, na verdade, sobre outro tema, quero só falar para vocês que a segunda parte do segundo episódio do nosso especial já está no ar. E eu só queria aqui fazer um comentário sobre esse especial e aqui divulgar com vocês, basicamente não, nosso mini especial, nosso mini documentário conta com 1.224 slides, ou seja, mais de 1.000 notícias, tweets, eventos, coisas que aconteceram ao longo do ano de 2020, que eu dividi basicamente em 3 blocos, 3 quadrimestres. E se vocês pararem para olhar, aqui eu estou mostrando para vocês o tempo que eu gastei compilando as notícias. Foram mais de 230 horas juntando as informações, juntando as notícias, mais o tempo de gravação dos vídeos. Ainda falta gravar mais 2 vídeos para fechar a terceira parte. E eu acho que nós temos aí, possivelmente, a maior retrospectiva política brasileira feita aí no ano de 2020. Mais de 1.000 notícias compiladas. Eu não esperava que desse tanto trabalho, mas só gostaria aqui de compartilhar com vocês que aventura, eu não sei porque eu fui topar isso, mas vamos começar aqui a falar, né, do nosso primeiro vídeo do ano. Então, pessoal, como começar o primeiro vídeo do ano se não mostrar como foi, né, o Réveillon? Ao redor do Brasil, diversas praias foram fechadas, inclusive prefeitos, governadores colocaram a polícia para garantir que o cidadão de bem, o cidadão comum, não pudesse curtir o seu Réveillon, tivesse que ficar trancado em casa. Enquanto isso, nós fomos surpreendidos, entre aspas, a gente pode falar, como por exemplo um vídeo como esse. Quem trouxe aqui foi a CBS News, rolou aí nas redes sociais, muita gente já sabia o que estava acontecendo, mas aqui é naquela cidade que começa com W, daquele país que o Dória tanto ama e que dizem que as coisas começaram por lá. Vejam só. Todo mundo nas ruas, comemorando, queima de fogos, todo mundo alegre, feliz e sorridente. Bem diferente, né, da realidade brasileira. Vejam só, né? Mas não é bem assim também. No Brasil, muita gente curtiu. Desde que você não seja um pai de família, que acorda cedo, dorme tarde, trabalha muito, descansa pouco, você vê aqui, ó, que é um vídeo, eu estou mostrando aqui uma das fotos. Aqui foi numa comunidade, todo mundo aí junto, misturado, curtindo a virada de ano, mas o pai de família passou em casa. Aqui, enquanto a gente vai comentar até de um evento que teve aí que a polícia dispersou a multidão de uma forma nada tradicional, a mando aí do seu João Dória, mas enquanto isso a gente vê lá, né, que os bailes rolando adoidado. A polícia nem ia, os pancadões, todo mundo lá curtindo. Mas é o Brasil, né, o país das incoerências. Aqui uma fotinha de Porto Seguro. Óbvio, uma festa fechada, para quem tem a famosa bala na agulha. Não é para você, né? Então, você fica em casa. A economia a gente vê depois. Mais fotos aqui, ó, de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. A praia lotada, óbvio. Também uma festinha aqui, só com a galera da High Society brasileira. Você também vem aqui, ó. Aqui não. Aqui agora é um exemplo diferente, porque aqui é a Rua das Pedras, aqui é Búzios. Aqui é a cidade onde a população, sabe, foi para as ruas e falar que a gente não aceitar. E fez aí, né, o prefeito da cidade revogar os decretos malucos. Então, deixando isso daí de lado, hoje o vídeo vai ter um pouco de aleatoriedade, algumas matérias
ao longo do vídeo. Isso aqui é só uma rápida, porque eu achei isso aqui interessante, que vejam só. Carlos Bolsonaro chama a Thelminha de hipócrita e vencedora do BBB rebate. O que foi que aconteceu? Ela foi curtir as férias aí, né, com um grupo de amigos, enquanto tá todo mundo em casa. E aí o Carlos falou, cara, isso é uma grande hipocrisia. Ainda mais porque a Thelminha, ela fez um vídeo aí e recebeu 180 mil reais do governo do estado de São Paulo para fazer propaganda, né, que você tem que ficar trancado em casa. Ele diz, ó, pronto, agora virei celebridade, deputado federal, sou de outro partido, publico o vídeo que não sabia que tinha feito e por aí vai. Isso é tesão reprimido, má fé ou informação falsa do bem? E o que foi que aconteceu? Quando você pega essa matéria e você lê, tá na parte de celebridades, ninguém sabe desde quando o Carlos se tornou uma celebridade. Além disso, está tratando o Carlos como deputado federal e do PSL, então errou em tudo. Será que é uma fake news do bem, né? A famosa fake news do bem. E eu trouxe essa matéria por um motivo, pessoal. Vejam só. O Sérgio Moreira, ele pergunta pro Carlos o seguinte, ó. Já passou da hora de entrar com processos? E o Carluxo fala, ó. Creio que acompanha os processos que entramos. Entretanto, perdemos quase todos. Se tiver auxílio para pagar sucumbência, faríamos mais. Mas nada cai do céu. Só não entende a situação quem não quer ou é muito inocente. Um forte abraço. O que é que o Carlos está falando? O Gil aqui vai dar um complemento, eu explico para vocês. Se esse ano, só esse ano, paguei mais de 10 mil reais em sucumbência, ou seja, fui caluniado, difamado, injuriado. Entrei com a ação que teoricamente estaria ganha, e incrivelmente eu perdi, recorri e perdi novamente. Resultado, tive que pagar o advogado alheio. E o que é isso daqui, pessoal? Quando você entra com ação na justiça e depois você perde, meio que você tem que pagar. Vocês veem o dia todo o que, né, como é que a mídia, como é que as pessoas tratam as pessoas de direita, mas parece que a justiça brasileira, ela tem assim, 2 braços esquerdos, 2 olhos esquerdos, 2 pernas esquerdas. Então vocês estão conseguindo entender, né, como é que acontece. É uma coisa que todo mundo pergunta, mas por que não processa? Às vezes é por causa disso. Isso daqui é mais um motivo também para entender a importância de ter um partido. O Randolfo Rodrigues, que vocês veem, que tanto gera problema, pode ver. Não é o Randolph. O Randolph, ele articula, mas sempre quem entra com os processos é a rede, é o partido. O partido entra com os processos, porque aí você tem um tipo de proteção diferenciada. Mas você sabe, né? Os deputados bolsonaristas estão todos em suspensão de alguns direitos em termos aí de Congresso. O PSL do Bivar, né? Fez esse grande favor. Mas aí, vejam só, voltando aqui para o que interessa, vamos falar do que nos espera para 2021. O ano mal estava acabando. Durante a tarde do dia 31, o antagonista nos revela que o laboratório já detectou 2 casos da nova variante, né? Do que tá rolando aí em São Paulo. Sabe aquela variante que veio do Reino Unido, 70% mais contagiosa? Demorou, mas chegou, né? Demorou não, né? Eles não deram nem 2 semanas para já importar pro Brasil. Vocês sabem o que é que isso significa, né? Vocês já estão vendo a novela se formando. E o interessante é que a matéria fala isso, ó. Não há evidências de que a cepa provoque casos mais graves, nem que seja mais resistente. Até o momento, né? Vamos esperar para ver qual narrativa é melhor. Porque quando a narrativa se colocar necessária, que fala, pô, os casos são mais graves, eles vão falar. A cepa vai fazer o seu serviço logo menos. Vamos esperar para ver, né? A gente conhece como é que esse pessoal trabalha. E aí, vejam só, Bruno Covas mal assumiu e em seu discurso, sabe, de posse já fala o seguinte, ó. Ao tomar posse, Covas diz que cidade está pronta para vacinar em massa. Prefeito de São Paulo participou da cerimônia híbrida em que 55 vereadores também assumiram oficialmente seus mandatos. Aqui eu quero mostrar só o primeiro parágrafo da matéria do Estadão. Em um discurso alinhado ao do governador de São Paulo, João Dória, seu aliado político, Covas, afirmou que o negacionismo está com os dias contados e que agora é necessário banir o vírus do ódio. Não sei o que seria isso, né? O prefeito defendeu ainda que a atividade política não é para lacradores. Por que não renunciou então, Covas? Era para ter renunciado já então, né? Após falar essa frase. Em referência aos governantes que adotam um perfil mais extremado contra os adversários, as urnas deram um recado de moderação muito claro. Argumentou. E é realmente, né? O paulistano acabou elegendo o Bruno Covas.
E eu me pergunto hoje de novo, né? O que foi que fez o paulistano eleger o Bruno Covas? Tinha algumas opções um pouco menos piores, né? Mas vimos aí o resultado. Muita gente deixou de votar também. E aí, falando no João Dória, o governo de São Paulo, olha só, já viu aquela história de prorrogar a quarentena? Agora foi prorrogada até fevereiro. E eu sempre me pergunto assim, quantas vezes isso já aconteceu? Dessa vez o antagonista nos trouxe uma informação muito boa, nos informando que esta é a 15ª vez que a quarentena é prorrogada em São Paulo. Mas antes de eu terminar esse parágrafo, veja só. O governo de São Paulo publicou hoje, no caso dia 31, ao 12h30 a matéria, um decreto que prorroga a quarentena em todo o estado até 7 de fevereiro. A medida entra em vigor no dia 5 de janeiro e estende a validade da quarentena iniciada em março de 2020. A prorrogação mantém os trabalhos do Plano São Paulo, que divide as regiões do estado e propõe aberturas e restrições conforme os dados de novos casos de mortes variam. E olha só a questão, né? Prorrogou pela 15ª vez e isso ocorreu, a medida foi tomada um dia após Ricardo Lewandowski, do STF, estender a validade das medidas de combate à pandemia. Vocês lembram já que a gente já falou disso daí? Quer dizer, isso aí tava pra acabar dia 31. Interessante é o seguinte, um amigo meu, ele me mandou uma thread e falou, olha que jogada Bolsonaro fez. Isso aí tudo vai acabar dia 31, Bolsonaro tá calado, ele sabe que isso pode reverter e tudo mais. Eu falo, cara, eu não vou divulgar essa notícia ainda, porque o Brasil, a gente sabe como é que as coisas são. Até essa medida cair, sabe? Vamos esperar pra ver. Vamos esperar porque eu sei como é o Brasil. E realmente, né? Nos 45 do segundo tempo, o Lewandowski estendeu. E quando você quer entender por que o Dória fez isso, não é aleatório, pessoal. Tudo se chama dinheiro. Então vejam só por quê, ó. Renato traz aqui uma postagem dele, que eu já trouxe as postagens de Renato sobre esse... Basicamente, quando eu trato desse assunto, eu sempre trazia as postagens do Renato. Olha a do dia 17 de novembro, ó. Tem governador de olho no saldo do orçamento de guerra destinado pelo governo federal. Existem no caixa mais ou menos 21 bilhões e se esse dinheiro não for utilizado até dezembro, em janeiro ele retornará ao tesouro. Daí a necessidade de um novo lockdown. Afinal, precisam entregar uma fábrica de produtos aí, né, para os amiguinhos do Dória. 21 bilhões. O Lewandowski estendeu, né? Porque, não deu tempo de gastar até o final de dezembro. E aí o Dória, estendeu? Vou estender também a quarentena agora até fevereiro. Vamos gastar um pouquinho desses 21 bilhões. Aí Renato diz, lembram dos 21 bi do orçamento? Teoricamente expiraria amanhã? Pois, então, a rede, por meio do Randolph, tá vendo? A rede. Não foi o Randolph que entrou. Aí você vê como o assunto do Carlos se encaixa um pouco. Por meio do Randolph, na canetada do Lewandowski, estendeu o prazo. Agora a validade durará até quando o Congresso determinar. E com esse Congresso aí do Rodrigo Maia, meu amigo, se o pessoal voltar de férias, eu tenho uma impressão que Rodrigo Maia vai querer estender isso daí sem prazo de validade, talvez até 2050. Rodrigo Maia, né? A gente sabe como é o Rodrigo Maia. Rodriguinho Maia, mas beleza. E aí você vai juntando as coisas, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso é uma matéria no Valor, que é do Grupo Globo, que na verdade eles estão replicando a matéria da Bloomberg. Olha o título da matéria. Entre as dificuldades, há pouca informação de como as versões dos produtos dos amiguinhos do Dória se sairiam na fase final. Ninguém sabe, tá todo mundo assim, sem entender o que pode acontecer. E aí o Renato fala, produto do Dória, mais geopolítica e nova rota da seda. Acho que o Partido Comunista se deu mal ao financiar a rota. Parece que o dinheiro acabou e a solução para recuperar o caixa seria vender o produto que o Dória quer. Tá aí tanto empenho do calça colada. Gente, vou ler o último parágrafo especial, mas estão falando, sabe, que esse produto traria uma clara vitória diplomática para Pequim, reforçar os laços com dezenas de países. E você vê, parece que o dinheiro acabou e o que a gente está falando? Olha só esse último parágrafo aqui. Essa incerteza desse produto se vai funcionar ou não, que estão escondendo os dados até agora, representa outro empecilho nos esforços dos comunistas para ampliar sua influência política pela Ásia, África e América do Sul, por meio de sua iniciativa do Cinturão e da Rota, BRI, na sigla em inglês, também conhecida como Nova Rota da Seda.
Já com 7 anos, Pequim gastou bilhões em empréstimos e projetos cultivando as elites locais para que apoiem sua influência política e econômica. Esforços que muitas vezes saíram pela culatra em razão da má gestão ou má execução. Gente, eles financiam, eles compram várias coisas em vários países e como você vai botando dinheiro, se você não tem um retorno, começa a ficar complicado. Então, em algum momento, você precisa de caixa. Vocês estão entendendo por que o Dória, sabe, tá tão nervoso por causa disso? Dória é membro do partido. Dória é membro do partido, ainda que seja membro honorário, sabe? Lula, doutor honoris causa, é como se fosse Dória. É membro honoris causa. Membro honoris causa do Partido Comunista. Então tem que correr aí, Dória. Os 21 bilhões aí tem que dar um jeito aí de mandar um pedaço lá pro pessoal. A desconfiança foi agravada porque, no início, os amiguinhos do Dória exportaram teste de detecção de doença e equipamento de proteção de baixa qualidade. E agora a gente tá vendo, né, que nada funciona, já adiaram 3 vezes a divulgação de dados. Mas vai vendo, vai vendo o que tá acontecendo. E soma com isso daqui, se lembra que tem aí umas vacinas, como da Pfizer, que requerem freezers especiais, menos 70 graus. E eu falei, ó, vale a pena ficar de olho, porque isso aqui tem um cheiro que alguns governadores vão querer fazer algumas compras. O Rui Costa na Bahia já começou a se movimentar. E vejam só quem está fornecendo esse produto. Empresa lá dos comunas cria geladeira de temperaturas ultra baixas. O equipamento pode chegar até 180 graus negativos. Olha aí, olha aí. Renato diz, ó, pronto, já sabemos qual será o próximo objeto de desejo do Calça Colada. Geladeiras do Partido Comunista para armazenar uma coisa que a gente nem sabe se tem eficácia e se existe. Vai vendo, pessoal, vai vendo. E aí, falando desse pessoal, o ano passado fechou com o Bolsonaro falando sobre essa lei que permita os estrangeiros a comprarem o Brasil até 25%. E lá no... Eu vou até compartilhar esse link. Vou compartilhar esse link lá no meu Twitter, que aqui foi só um comentário. Mas o Fagner Alves, ele trouxe um link que é do Ideia Legislativa, é um site do E-Cidadania, que se essa proposta tiver 20 mil apoios, pode se tornar uma sugestão legislativa e debatida pelos legisladores. E que a ideia é essa, em vez de você permitir vender 25%, o pessoal está com a ideia de você proibir a venda de terras a estrangeiros. Se vocês acharem interessante, procura no meu Twitter, eu vou compartilhar, vai estar lá no meu perfil e alguma coisa lá na minha linha do tempo. Só clicar o link ou então vocês procuram pelo título. Bota lá E-Cidadania no Google, proibição de venda de terras a estrangeiros. E aí, olha só que interessante. Dando só um breakzinho aqui nessa questão da pandemia que a gente vai voltar. Mas uma coisa que tem completa relação e vai fazer sentido, bastante sentido no final do vídeo. A gente vai fechar o vídeo e todas as coisas vão se juntar, porque Ernesto fez um artigo que todo brasileiro deveria ler. Realmente, eu acho que todo brasileiro deveria ler. Mas vocês viram que no final do ano, a Argentina aprovou o chamado Meu Corpo, Minhas Regras. Você sabe o que significa. Começa com A e termina com orto. E tem um B aí no meio. E aí, Bolsonaro, ele veio a público falar claramente que ele lamenta profundamente pela vida das crianças. Ele fala que não depender dele, no governo dele e praticamente dele, isso jamais vai acontecer no Brasil. E aí nós vimos alguns líderes mundiais, assim, pessoas principalmente pró-vidas, sabe, elogiando o Bolsonaro. Você vê mesmo aqui, ó, o Bianju Ecocha, ela fala, ó, acabei de ler esta resposta do presidente brasileiro Jair Bolsonaro ao trágico projeto aprovado na Argentina e estou muito encorajada. Na verdade, ainda existem líderes mundiais destemidos e este homem é um deles. E por que eu tô trazendo isso, pessoal? Só para mostrar que Bolsonaro foi elogiado? Não. Vocês sabem que algumas pautas, sabe, elas vêm de cima para baixo. O Mário Ferreira dos Santos tem até um livro que é bem sugestivo e parte do conteúdo até encaixa com bastante isso, que é que ele chama de invasão vertical dos bárbaros. Sabe assim, vem de cima para baixo, sabe? São ideias que vêm lá de cima para baixo. Cara, que não são ideias que saem do povo pro topo do estamento. O estamento quer enfiar a goela abaixo do cidadão. Vocês viram que na Argentina, olha só como a mídia brasileira já faz. Além de comemorar, a mídia brasileira comemorou, a época, no dia 31, ainda solta uma matéria dessa, ó. Brasil está numa posição de atraso, diz primeira brasileira, a solicitar o direito do meus corpos, minhas regras no STF. Atraso, estamos em atraso. Olha aqui.
essa mesma matéria que foi aprovada na Argentina deixa de ser crime na Coreia do Sul a partir da sexta-feira. Procedimento antes era só aceito para vítimas, blá blá blá, como é no Brasil, e em caso de risco à saúde. E agora não é mais crime. É mundial, pessoal. É uma invasão vertical mesmo. E aqui ainda tem o Monoblau. Mal o ano começa, já tá fazendo a enquete. E aí, você é contra ou você é a favor? Óbvio, eu marquei que eu sou contra, né? Mas vejam, quase 75% das pessoas que votaram até o momento são a favor. E aí eu tava conversando com minha mãe. Minha mãe tem um grupo aí das amigas bem de vida e tudo mais. E sabe como é, né? Aqueles pessoal bem de vida tem uns filhos tudo mal criado. Tava todo mundo elogiando, não sei o que. Eu falei, mas minha mãe, e aí? Você fez o quê? Você foi lá? Você bateu de frente? Ok, baixou a cabeça? Eu falei, minha mãe, sabe como é que você entra num debate desse? Vou até dar uma dica pra você. Foi um amigo meu que me ensinou. Ele fala o seguinte, ó. Quando alguém estiver defendendo isso, você só faz a segunda pergunta. Vem cá, cara. Tá, beleza, você é a favor. Agora, qual é o método que você defende? Sabe, tirar os pedaços, colocar um sal pra desidratar, sabe, triturar. Qual é o método que você defende? Me explica aí. Você começa a fazer a pergunta pra você ver a pessoa exprimir. A pessoa não exprime a opinião. A pessoa vai ficar nervosa. Aí você fala, não, me fala, rapaz, você é um cara sangue no olho mesmo, viu? Parabéns, velho. Você realmente faz essa pergunta. Que método você prefere? Pesquisa os métodos que são feitos e começa a apertar a pessoa, sabe? Faz ela falar a forma que ela quer que isso seja feita. Vamos ver se essa pessoa que defende tem coragem. Mas tudo bem, vamos continuar. Isso tudo vai se juntar. Fazendo aqui outra quebra, porque esse aqui é o vídeo, pessoal. É o cartão de visita do ano de 2021. Janeiro. Isso aqui, vocês já sabem, até fevereiro é o assunto mais importante do Brasil. Eu fico assim até, sabe, meio ressentido de não estar vendo a direita abraçar esse tema para debater e discutir. Tá todo mundo aí reclamando de diversos assuntos. E aí o Josias de Souza, que não é nem de perto um bolsonarista, na verdade é um crítico ferrenho do governo, fez um artigo para falar sobre as eleições para a presidência da Câmara. E vejam só, sucessão no Congresso entra na fase da traição. A gente já falou um pouco sobre isso. Ele fala assim, ó. Marcado para 1º de fevereiro, a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado entrou na reta final. Nessa fase, com o Congresso em recesso, a disputa ocorrerá nos subterrâneos que emanam um aroma muito forte de traição. O que é que ele quer falar sobre isso? O Planalto prioriza a Câmara. E a gente já falou isso 1000 vezes. É ali que começam a tramitar as propostas do Executivo. E o presidente da Casa tem o poder de organizar a agenda de votações. Pode adiantar ou atrasar o relógio. Já não falamos isso diversas vezes? Falei, gente, a Câmara é o principal, o governo tem base, tem como levar, tudo começa por lá. O fatiamento das comissões, emendas, cargos, diversas coisas. É por isso que o governo está tão focado na Câmara. Uma vez aprovado na Câmara, é muito mais fácil que o Senado vote. Você ganhar o Senado e a Câmara travar tudo, você não vota nada no final da história. A Câmara é o coração que bombeia tudo. E aí você vê, ó. Cabe ao presidente da Câmara também aceitar ou engavetar pedido de impeachment contra o presidente. A gente também já falou sobre isso. Se a política fosse uma atividade lógica, o jogo já estaria jogado. Vejam só, são necessários 257 votos para eleger um presidente da Câmara. Juntos, os partidos que dispõem a apoiar o Baleia somam 281 deputados. As legendas associadas à Lira têm apenas 214. Feitas as contas, o grupo de Maia prevaleceria sobre Bolsonaro. E você vê aqui, ó, olha essa última frase. O grupo de Maia, o grupo de Bolsonaro. Lembra que eu falei para vocês da nova reestruturação da política, que está se juntando é basicamente o grupo de Bolsonaro contra o grupo que está contra Bolsonaro. Porque existem políticos no Brasil que preferem terem suas imagens associadas ao governo. Eles preferem. Olha o cenário. Outra coisa, ele está falando de traição. Por que ele está falando de traição? Porque Maia, a priori, teria 281 votos. Só que a gente sabe que não tem. Por isso que ele está falando que é a grande questão da traição. E olha quando ele começou esse parágrafo. Ó. Se a política fosse uma atividade lógica, mas a política não é, ele fala, ó, o diabo é que, na política, a matemática está subordinada à fidelidade, que é um valor extremamente fluido. As alianças das cúpulas partidárias com os candidatos prendem os deputados com grilhões de barbante, e o candidato do Planalto frequenta a disputa munido de 2 elementos que costumam mover montanhas no Legislativo: verbas orçamentárias e cargos no Executivo. E
Olha o último parágrafo da matéria que eu separei. Acho que tinha alguma coisa a mais que não era muito relevante. E o Josias, lembra, ele é um opositor do governo. Mas ele fala, ó, Bolsonaro utiliza ferramentas que foram usadas por todos os seus antecessores. Um cara da grande mídia, opositor do governo, tá falando, o que Bolsonaro tá fazendo não é nada que Dilma já fez, não fez, Lula não fez, Fernando Henrique não fez, Itamar Franco não fez, Collor não fez. Todos os presidentes já fizeram isso em um determinado momento, porque sabem da importância da presidência da Câmara. Não há mocinhos nesse filme. Numa aliança encabeçada por Baleia, candidato do MDB de Temer, que pode ser apoiado pelo PT de Lula e Dilma, olha o final. Quem se queixa do fisiologismo fica muito parecido com a criança que brinca no barro depois do banho. Cara, você está se queixando, sabe? Eu tava conversando comigo, eu até poderia ter colocado aqui embaixo a fala dele. Ele falou o seguinte, cara, eu tô chateado com uma coisa. Eu falei, fala aí, bicho, o que é que tu tá chateado? Ele falou, cara, ninguém da direita tá tratando da presença da Câmara. O pessoal tá aí, sabe? E quando fala, é só pra fazer alguma crítica ao governo. Tem ninguém debatendo, falando das comissões, os projetos lá, ligando as coisas, mostrando as coisas que são, sabe, se conectando. E fala assim, pô, parece que o pessoal não para pra perceber o que a Matheus tá falando. 257 votos. Do lado de lá é o PT, PSOL, PCdoB, toda a base que tá unida à Maia. Quando é que o pessoal realmente vai entrar de cabeça na situação e tentar, né, derrotar esse grupo? Quanto é? Mas não. Uma parte do pessoal quer seguir a linha lá de São Paulo, né? O russomano? Jamais vou votar em russomano. Beleza, teve o Bruno Covas. Olha a situação, pessoal. Olha a situação. Conhecendo o Bolsonaro por todos os vazamentos, inclusive da reunião ministerial, dá pra ver que o presidente é um cara preocupado com o povo brasileiro. E vocês estão vendo, né? Quanto o governo está se debruçando sobre essa situação. Eu acho que o governo realmente está clamando por ajuda. Fala a vocês, hoje o governo ainda venceria. Tá aí, no primeiro, tá disparado. Venceria possivelmente com mais de 300 votos. Mas muita coisa pode acontecer até 1º de fevereiro. Muita coisa mesmo. Então tem que ficar muito de olho na situação. Muito de olho mesmo. E agora voltando aqui pro que a gente estava falando. E você vê como as coisas se juntam. Vejam só. Vai ser, né, votado aí na Câmara. Depois o Congresso que vai decidir até quando, né, essa período de calamidade pública vai continuar. Tá ligado? A presença da Câmara. E quando a gente vê medidas como essas, é exatamente porque Dória estende, né, o período de quarentena. E, meus amigos, eu não vou mostrar para vocês, mas foi um vídeo que viralizou. Se você não viu, corra e vá ver. Mas pessoas comuns, famílias com crianças, estavam na praia tomando um banho de mar. Não estava nem ensolarado assim um dia, tô ensolarado. E a PM de São Paulo fez um dos maiores de serviços já feito. Estão vendo que tem uma fumaça aí na areia, né? Sabe? Essa fumaça não é aleatória, né? Eles atiraram alguma coisa para aparecer essa fumaça. Essa daí foi a reação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma vergonha. Vergonha. O Gil Diniz mesmo diz, ó. Ordem legal não se cumpre, PM. Lamentável uma instituição de Estado para cercear a liberdade de cidadãos ordeiros que cometeram o quê? Foram até a praia na virada do ano. É tudo que o PSDB quer. Que a população tenha raiva dos policiais, como todo tucano já não gosta. Meu completo repúdio. E aí o Coronel Telhada, que foi o que comandou o 1º batalhão da Rota, o pessoal de São Paulo, é deputado estadual hoje, ele fala o seguinte, ó. Fazer a PM atuar contra banhistas que nada faziam é uma ordem que eu jamais cumpriria. Ficaria preso, mas não cumpriria. Os malditos pancadões rodando a todo vapor e a PM não recebe ordens do governo para agir contra isso. Inversão total de valores do governador Dita Dória. Olha o que está acontecendo, pessoal. E 2021, cara, só mudou que agora, em vez de ser um 0, agora é um 1. Mas essas medidas não vão desaparecer, sabe, do nada. Não vão desaparecer do nada. E aí, olha só. O Dória, ele recorreu para que os bares e restaurantes não pudessem funcionar. E você vê o Diego Mainardi, no dia 31, tweetando do seu iPhone, deve ser um iPhone Pro Max 12, sei quantos mil reais,
de Veneza, falando assim, boa Fux. Que foi o quê? O Fux derrubou a liminar para a base do restaurante de São Paulo, né, ficarem... para poder trabalhar. Não pode trabalhar não. Pode trabalhar não, pode trabalhar não. Pode trabalhar não. Fica em casa. Economia a gente vê depois. Lembrando que o Diogo Mainardi tem o seu programa na TV Dória, que é a TV Cultura, né? Que é gerenciada pelo governo de São Paulo. Vejam como são as coisas. Vejam como são as coisas, né? E aí outra. Enquanto todo mundo aí reclama do presidente, você vê mais uma vez que parece que ele é o único que realmente se importa com o que está acontecendo. E aí, Bonorinho vem nos falar que o governo brasileiro prolonga tarifa zero para importação de remédios e insumos contra a questão da pandemia. O objetivo é aumentar a oferta e diminuir os custos dos bens destinados ao tratamento do problema. E aí você vê o Ministério da Economia. E lembrando, pessoal, que o Dória, ele tirou o SMS. Os produtos vão encarecer em todo o estado de São Paulo. O governo coloca tarifa zero e o Dória, bom, ele tira a isenção de ICMS. E o André falou, isso é combater adequadamente a pandemia. Não mandar a polícia lá e agredir as pessoas comuns durante a virada de ano. Parabéns ao presidente Bolsonaro, que atua como um verdadeiro estadista. E aí, tivemos um evento ontem aí, né? Dia 1º, que deu muito o que falar. O mito como ele é. Cara, eu nunca queria ser segurança do senhor Jair Messias Bolsonaro. Que cara chato. Não, Bolsonaro, meu Deus do céu. Tu já pensou, tu ser um segurança de Bolsonaro? Tava lá o pessoal andando de barco. Aí Bolsonaro, gaiado, do jeito que é, deve ter falado, ai, passa liberto pra ver os banhistas. Quando chegou perto dos banhistas, sabe o que o Bolsonaro fez? Bolsonaro pulou na água e saiu nadando. Pensa aí, tu é segurança, tu fala, meu Deus, como é que o cara pula na água, gente, na água. Imagina se um monte de gente vai, abraça o cara, afoga o cara. Mas lá vai Bolsonaro, tá nem aí, velho. É ele. Se não fosse isso, não era ele. Lá vai Bolsonaro. Se jogou no meio da água, tomou banho com os banhistas, fez todo mundo ficar feliz. Mas a grande mídia tem que dar escândalo. Vejam só. Olha a foto. Aqui, ó. O Bolsonaro tá aqui no barco ainda. Tá pequeno, pessoal. Mas já dá pra ver, ó. Olha a quantidade de gente. Olha o mundaréu de gente. Mas a grande mídia fala o seguinte, ó. Bolsonaro nada com banhistas e promove aglomeração na Praia Grande. Já tava aglomerando. Não é culpa de Bolsonaro. Não é culpa. Bolsonaro abre 2021 com nova aglomeração em praia. Bolsonaro abre 2021 com nova aglomeração. Sem máscara. Não tinha que estar nadando de máscara, né? Bolsonaro nada com banhistas e gera aglomeração em Praia Grande. Gente, já imaginou nadar de máscara? Aquela máscara, né? Você vira de lado pra abrir a boca pra respirar. Aí você vai respirar como? Você tá com a máscara. Você vai beber água. Vai nadar como? É a grande mídia. É a grande mídia. E o interessante foi o seguinte. Eu não lembro quem falou nas redes, mas eu vi alguém falando o seguinte, ó. Sinais estão vindo. Porque a população falou, ei Dória, vai tomar naquele lugarzinho. E aí, pessoal, alguém falou, olha, com Dilma foi a mesma coisa. Começou assim, depois veio os 20 centavos, as manifestações, e tiraram Dilma. E tiraram, né? E tiraram. Então, será que tá vindo aí? Não sei, mas vamos continuar que tem muita coisa pra falar. Olha só isso daqui. Olha como as coisas vão se juntando. Uma postagem, sabe, como quem não quer nada. O cara fez, eu olhei assim, eu falei, cara, peraí. Perfil verificadinho. Quando é verificadinho assim, eu já me interesso pra saber, vem cá, quem é esse cara aí, né? Pra receber a estrelinha do Twitter. Aí a Lilian Tarran bota o vídeo e fala assim, avaliem o vídeo. Aí vem um iluminado pra falar. Alguém não acredita que essas encenações são combinadas e precisamente arquitetadas com antecedência? Gente, Bolsonaro arquitetou. Todas essas pessoas que estão aí são figurantes. Estão aí, né? Amando. Foi tudo um jogo. Olha a narrativa do cidadão. Aí sabe quem é esse cara? Bom, ele é diretor da B Educação. Olha só, um cara que lida com educação. Depois, PhD em educação. Meu Deus. Mas não é o meu problema. Ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Tá, ainda não tá tão complicado. E agora vem só. Movimento Agora. Sabe qual é o Movimento Agora? Ele é tipo Renova BR, tipo RAPS, tipo Livres. O Movimento Agora é o movimento da Ilona Zabó. Sabe ela lá? Também do Hussein Kalou, que era o equivalente ao Felipe Martins do governo Temer, um aliado, articulador do Luciano Huck. Aí você vê, né?
olha só o tipo de gente que faz parte, a mentalidade das pessoas que fazem parte de um movimento como esse. E aí, falando da Ilona Zabor, que a gente já falou dela, vejam só. Olha só como são as coisas, tô falando, 2021 promete. Ela veio aí, ainda no dia 31, para nos avisar que ela está lançando aí. Essa gente, eles adoram, né, um pacto. Nunca, rapaz, eles gostam de, o que vier pra ver, ele bota um pacto, sabe? Podia assim, ó, pô, estamos lançando uma campanha, Brasil Sem Pobreza, lançando uma campanha, um movimento, qualquer coisa. Não, um pacto, um pacto. Eles gostam de uma parada. Cara, é um negócio assim, meu Deus, né? Meu Deus. Eles gostam de trazer a religião deles pra parada. Eles gostam. Ai, aí, vendo, ó. Estamos lançando um pacto Brasil Sem Pobreza. Pacto. A pandemia escancarou tudo o que há de inaceitável no Brasil. Faça parte. Assine hoje o manifesto. Sabe o que é interessante? Quando você entra no site, olha quem foi que fez o site? O Bonde, do Nossas. O mesmo grupo que fez o site do Sleep Giants. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar, né, que esse grupo aqui, o Nossas, já recebeu doações do Pierre Omidar. E por que eu tô falando isso? Porque Bolsonaro foi eleito pela mídia podre, né, uns grupos aí, como a personalidade do ano do crime organizado e da corrupção. Tipo assim, sabe? É como os brasileiros, foi meio que eleito o homem corrupto do ano. Um cara que há 30 anos nunca esteve envolvido em nenhum escândalo de corrupção. Grande piada isso, né? O antagonista, olha só, caixa alta, todas as letras, destaque, sabe? O antagonista ama isso daí. Aí, Renato me informa o seguinte, ó. A destruição de reputação do Jair Bolsonaro ultrapassou todos os limites. A ONG OCCRP, financiadas pelo Pierre Omidar, o mesmo, Omidyar, né, na verdade, o mesmo que já deu um dinheirinho aí pra ONG Nossas, deu um dinheirinho aí pro Intercept do Verdivaldo. E essa ONG também é financiada pelos Soros, Rockefeller, elogiou Bolsonaro como a personalidade corrupta do ano. O desmanche do lava-jatismo e as apreensões de toneladas de drogas deixaram os globalistas nervosos. E aí, quando você entra lá no site dessa ONG, você vê, ó, Rockefeller Foundation, Open Society, dos Sorinhos, até, olha só, é de pesquisas aqui da plataforma, olha só, né? Ou Omidyar, sempre atrapalhando nele. Olha o Omidyar. Olha só que são as pessoas, né? Só lembrando, para não esquecer disso aqui também, que o Aras impediu que o Deltan destinasse aí 270 milhões aí para uma ONG, né? Uma ONG que meio que tinha também o patrocínio do Omidyar. Por isso que o antagonista tá tão assim, né? Doido pra divulgar isso, né, antagonista? A gente sabe como é que as coisas funcionam, né, Maynard? A gente sabe que ganhar dinheiro é bom. E aí, pessoal, tô falando pra você, hoje o vídeo tem muita coisa ainda pra gente comentar, cara. E olha só, o Barroso, ele deu entrevista, e aqui já é interessante, ele deu entrevista para Cruzoé. O Barroso é um lavajatista. Ele é a favor do ativismo judicial, ele é a favor de um Estado policialesco, ele é a favor de um Estado onde o judiciário controle o mundo. Não o poder executivo, não. Na verdade, não o judiciário, né? Desculpa, Barroso. Você é a favor que os iluminados controlem as coisas. É o Giraldo diz, ó. Artigo do Luministro no veículo de propaganda do biografado Fujão. Nada novo, mais uma nota que profere proselitismo sanitarista com toques de ciência eleitoral. Um verdadeiro choque de iluminismo. E vejam só algumas coisas. Ele fala o seguinte, ó. Este ano, em meio à pandemia, que já produziu isso, aquilo, outro, blá, 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 tivemos eleições. Embora o sistema político brasileiro tenha problemas variados, é caro, tem baixa representatividade, dificulta a governabilidade, o sistema de apuração dos resultados é um dos melhores do planeta. Tradução. Não vai mudar o voto das urnas. Não vai mudar. A não ser que seja pelo celular, né? O voto futuro do Barroso. Ele deixa claro. A única coisa que presta é isso. Ou seja, isso não vai mudar. Agora a gente sabe que o Barroso ele gosta de mexer nas coisas. Porque ele é iluminado. Olha as coisas que o Barroso está falando que ele irá fazer alguns ajustes e adequações. Vejam só. Representatividade. Para ele, o sistema brasileiro não representa o suficiente. Então ele vai ter que ver como ele pode fazer para melhorar, e dificulta a governabilidade. Meu Deus, né? Então, assim, acho que Barroso tá caminhando para eleição indireta, né? Ele até deixa claro depois, né? Eleição indireta, porque vamos deixar o voto facultativo. A gente deixa que a gente escolhe, beleza? Deixa que a gente escolhe os presidentes
e escolha os deputados, que aí ninguém vai brigar. Todo mundo vai pensar igual. Outra fantasma que assombrava as eleições da campanha, olha só, eram as campanhas de fake news. Fizemos parceria com todas as mídias sociais. E aí o Barroso diz ó, que o combate foi feito não controlando o conteúdo. Não, ele não controlou o conteúdo, mas impedindo os comportamentos coordenados inautênticos. Quem que classifica isso, né? Eles. Como os perfis falsos, uso abusivo de robôs e impulsionamento ilegais. Isso daí não é controlar o conteúdo. Foram derrubadas centenas de contas de milicianos digitais. Também fizemos uma colisão com 9 agências de checagem de notícia, que em tempo recorde desmentiam conteúdo falso sobre o processo eleitoral. E, gente, eu não trouxe aqui o artigo inteiro, mas por diversas vezes você vê que ele deixa claro que o que depender dele, ele vai fazer de tudo para impedir um mal chamado Jair Bolsonaro e conservadores. Você lê, é só criticando o conservadorismo, chamando ele de fascista e tudo mais. Vale a pena ler o artigo completo. Ele diz, ó, mais de 113 milhões de eleitores comparecendo no primeiro turno, blá blá blá. E ele fala o seguinte, ó, continua-se a quarta maior democracia do mundo. E olha só que pulo do gato isso daqui do Barroso. Eu tô falando, o vídeo de hoje ele se conecta do início ao fim. Olha o que ele diz. As consequências para quem não comparece para votar é tão pequena que é quase possível dizer que no Brasil o voto é facultativo. E depois ele fala 23% e quem sabe no futuro a gente coloca o voto facultativo. Guarde esse pedaço que você vai entender no próximo slide como as coisas se juntam. O voto impresso traria uma enorme confusão para o processo eleitoral de grande sucesso há mais de um quarto de século. E depois ele começa a falar que quem perder vai lá recorrer para recontar e sempre vai depender de decisões judiciais. Ainda faz uma crítica ao país norte-americano. Mas não te falei aqui, deixa claro que não vai ter voto impresso do que depender do Barroso, do STF. Agora quer ver como é que as coisas se encaixam? Ele fala que não votar traz consequências extremamente pequenas. Não sei se vocês sabem, se você não vota e se você depois não vai lá justificar, você cria um problema com o Tribunal Superior Eleitoral. Eu quero ler algum desses problemas e veja se isso daqui também não parece algumas pequenas consequências que o STF já falou que podem ser usadas para quem se recusar a receber o produto do João Dória. Olha só, primeiro, obter passaporte ou carteira de identidade. Você não vai poder obter. Isso é uma consequência pequena. Se junta com o que está acontecendo ao redor do Brasil, do mundo. Segundo, receber salário, se você é funcionário público, não pode receber dinheiro. Participar de concurso público ou da administração pública. Obter empréstimo nos bancos aí de economia mista, como Caixa Econômica Federal e Estadual. Não pode. Banco do Brasil, não pode. Inscrever-se em concurso, sabe, público, também não pode. Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, não pode ir para a escola, universidade pública. Praticar qualquer ato que exija quitação de serviço militar ou imposto de renda. Obter certidão de quitação eleitoral. Obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a quem estiver subordinado. Consequências pequenas. Essas consequências aqui lembram consequências alguma coisa que se você não tomar você pode sofrer? Olha o Barroso aí, né? Já tá avisando. O Barroso considera isso pequeno. Imagina o que o Barroso considera consequências graves. Isso aqui pro Barroso é pequeno. Imagina o que é grave na mente do Barroso. Mas tudo bem, vamos continuar que tem muita coisa. Olha isso daqui, eu quero correr porque eu tenho que mostrar o artigo do Ernesto, é grande. Matéria da Folha de São Paulo. Olha só, em 2021 é provável que a Europa veja aparecer insetos em cardápios. O que? Inseto? Sim, inseto. Você vai comer inseto. E aí, ela tá falando a questão climática, né? O pessoal já tá falando aí porque o boi bufa e a bufa do boi tá esquentando o mundo, não pode. Isso é, muita gente fala isso, é verdade mesmo, pode parecer brincadeira, mas até a Anitta já falou isso. Ai, eu não vou entrar nos méritos, acho que não... E aí, cara, temos que reduzir a produção de bovinos, de porcos, de galinha, porque não tá dando certo, não tá dando certo. E olha essa matéria da Folha. Pois é, quem trouxe essa tese aí, mais uma vez agora, foi a revista Economist. Eu não preciso explicar que revista é essa, né? Eu acho que talvez algum de vocês não conheça, mas pessoal, dá uma olhada. É a típica revista, sabe, que Jorge Soros, sabe, abraça assim, ó. Chama-se Meu Precioso, sabe? Já assistiu, né? Meu Precioso é a revista Economist, quando o Jorge Soros olha pra ela e fala assim, Meu Precioso. É tipo isso. Você nunca nem viu essa revista, sabe nem o que é. Todos os finais do ano publica um número especial só para contar como vão ser o próximo ano. Mas depois no meio de grandes temas, lá vem os insetos.
Não podemos continuar a produzir carne como até aqui. O planeta não aguenta. Ele não aguenta. De onde vamos caçar os nossos amigos que se escondem por debaixo da geladeira e fazer um risoto? Os insetos, informa a revista, são riquíssimos em proteína. Olha só, coma. Infelizmente, o Ocidente resiste. Olha só, os ocidentais não querem comer os insetos. Pô, cara, você não quer comer uma larvinha que pesterece um grilo tão gostoso? Ele diz, ó, o autor lá da matéria, José, não sei o que lá, um cara até de Portugal, fala só: o Brasil pode ir ainda mais longe, sobretudo na reinvenção da sua feijoada. Mal posso esperar pelos meus almoços de sábado em São Paulo. Eu não quero nem ver que feijoadas que ele quer fazer. Agora, sério, prometo que farei um esforço para me adaptar aos novos tempos. Se a carne e peixe caminham lentamente para a clandestinidade, olha só, gente, vai ser crime comer carne. As opções oscilam entre o mercado negro e fome pura entomologia, que é comer inseto. O mercado negro será caro e perigoso. A fome pura é mais barata. Sim, mas não é Gandhi quem quer. E aí diz, ó, os insetos, pelo menos, estarão em um grau acima do canibalismo. Do jeito que esse pessoal tá caminhando aí pro mundo, cara, tá meio complicado, hein? Isso o ano mal começou, 1º de janeiro. 1º de janeiro é o que ele tá te falando aí pro teu futuro. Tu acha que acabou aí? Calma que tem mais. Olha cá, Time. A pandemia proporcionou a oportunidade única de pensarmos sobre o tipo de futuro que desejamos. A Time fez parceria com o Fórum Econômico Mundial, aquele lá do Grande R, sabe o Grande R, que a gente não pode falar, para pedir aos principais pensadores que compartilhassem a ideia de como transformar a maneira que vivemos e trabalhamos. Aí tu diz, ó, hoje a América ficaria indignada se as tropas da ONU entrassem em LA para restaurar a ordem, deve ser América Latina. Amanhã eles serão gratos. Isso é especialmente verdadeiro se eles forem informados de que havia uma ameaça externa, real ou promulgada que ameaçava a nossa própria existência. Então, que todos os povos do mundo implorarão para livrarmos deste mal. A única coisa que todo homem teme é o desconhecido. Quando apresentado neste Senado, os direitos individuais são voluntariamente renunciados para a garantia do seu bem-estar garantido a eles pelo governo mundial. Henry Kissinger, 1992, no discurso em Evian, na França. Invasão vertical dos bárbaros. Olha aí, é um livro aí para você ler ao longo desse ano. E aí, pra gente fechar, quero falar isso aqui em menos de 10 minutos, mas é muita informação. Pessoal, texto que todo brasileiro precisa ler. Por favor, gente, compartilhe esse texto. Eu vou lhe mostrar onde você pode achar. O Ernesto, ele veio aí, fez um artigo, publicou, e a grande mídia, né, já colocou. Em artigo sobre 2021, o chanceler aponta a mídia aí, blá, 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 né, como inimigos. Vai vendo. O Ernesto foi lá, ele coloca o texto, está disponível no Twitter e está no site que é Metapolítica Brasil. É o site do próprio Ernesto. Ele falou no meu blog uma mensagem de ano novo sobre a importância de liberais e conservadores trabalharem juntos por um verdadeiro grande R de liberdade e democracia. E aí, o site do Ernesto é esse, Metapolítica17, contra o globalismo. Se você colocar esse título por um R conservador liberal, você vai achar esse artigo. E vejam só. Olha como Ernesto defende de maneira clara alguns assuntos que a gente tem que se preocupar. A começar, vejam só. Em 2020, muitas coisas ficaram mais claras. Ficou claro que existe uma gigante batalha no mundo. De um lado, a liberdade e a dignidade humanas, fundamentadas na realidade humana. A realidade de um ser que possui uma dimensão espiritual em conjunto inseparável da dimensão material. Nós aqui cristãos, né? A gente não pode separar as coisas. E do outro lado, um grande arco de ideologias, programas, práticas, grupos de interesse, correntes de pensamentos, associações e atitudes contrárias àquelas liberdade e dignidade. E aí o Ernesto diz, ó, de fato, existe hoje ao redor do mundo uma imensa e profunda trama de interesse que une. E pessoal, todos esses interesses, no final das contas, estão unidos, entrelaçados. Às vezes a gente chama que seria assim, os comunas, a esquerda, o globalismo, mas no final pode não ter uma palavra que descreva eles perfeitamente, mas a gente sabe que tá todo mundo aí junto e misturado. É o Ernesto diz, ó, a grande mídia, o narcossocialismo, que a gente vê como é que opera, principalmente na América Latina, a única forma de socialismo capaz de sobreviver a longo prazo, corrupção, crime organizado, sistema intelectual politicamente correto, que é o controle
do livre falar, sabe? De você poder falar o que você quiser, da livre expressão. O climatismo, que é o uso da questão climática como instrumento de controle. Vamos comer insetos. Questão aí, pele. O ismo daí na questão da pandemia, né? Histeria biopolítica, se usa biologia, né? E sua utilização como mecanismo de controle, linguagem do terror, multilateralismo antinacional, distorção e manipulação do sistema multilateral composto por organismos internacionais, ideologia, você sabe o quê? Meu corpo, minhas regras, lê essa daí, não dá pra ler, aquela galera que é contra os cristãos, esquema de alguns megabilionários trilionários, elitismo transnacional e marxismo de mercado meganotecnológico ou neo-maoísmo, que é você pegar e juntar o capitalismo com o comunismo. A prova viva é o amigo do Dória, os amiguinhos do Dória. A gente vê que todos esses grupos se juntam, e olha só. Embora algumas dessas correntes pareçam distantes umas das outras, trata-se de vasos comunicantes. Quando se alimenta uma, todas comem. Quando um avança, todas progridem. Quando uma vencem, todas ganham. Como no jogo de xadrez, cada um desses elementos, ao mover-se ou a permanecer onde está, embora fisicamente independente dos demais, exerce uma função em favor do conjunto. Cada peça protege uma ou mais outras peças do mesmo time e ataca uma ou mais peças do adversário. Cada uma ocupa espaço em benefício de todo o time. Cada uma cria linhas de força e possibilita, em jogadas futuras, novas agressões e novas ocupações. E elas vão se autocompletando. Podemos ver esse grande esquema também como um grande conglomerado composto por muitas companhias. Aquela companhia, tipo assim, que vende tudo. Você compra um produto que você não sabe nem de que é daquela companhia. E ele diz, ó, assim, quando você compra a biopolítica do Fica em Casa, talvez esteja ajudando o narco. Quando compra o multilateralismo antinacional, talvez não perceba que está ajudando a corrupção. Ou talvez saiba e não se importe. Talvez saiba e ache bom. Depende da pessoa. Podemos chamar esse conjunto de globalismo. Trata-se fundamentalmente da globalização econômica capturada pelo marxismo, fenômeno que começou logo após o fim do bloco soviético e se intensificou a partir do ano 2000, embora seus impulsos destrutivos tenham raízes milenares. E ele diz, ó, que o globalismo nasceu quando a globalização capitalística, ao esquecer o espírito, olha a importância do espírito, entregou-se inconscientemente ao comunismo em sua metástase pós-soviética, ou seja, o marxismo de Gramsci e da New Left, nova esquerda, da revolução cultural, tanto ocidental quanto a dos comuninhas, lá dos amigos de Dória, que sempre almejou ocupar o capitalismo por dentro em vez de enfrentá-lo de fora, e hoje está conseguindo. O atual modelo maoísta, lá do chefe do Dória, né? Vamos chamar agora de chefe do Dória, e sua expansão crescente pelo mundo é uma das principais expressões e resultados dessa triunfante penetração do capitalismo pelo marxismo. Está vindo de cima para baixo. Vemos o processo de uma estranha alquimia ao inverso, que vai conseguindo transformar o ouro espiritual em chumbo inerte. Ele completa no segundo parágrafo o seguinte, ó, você não terá nada e será feliz. Olha que inversão de valor, você não vai ter nada e vai ser feliz. É a propaganda do grande R. Não posso falar o que é, né? Nesse mundo, realmente, o ser humano não vai ter nada, nem liberdade, nem dignidade, nem vida espiritual. Será feliz como uma pedra feliz. Sem sentimentos, sem pensamentos, tendo todas as suas ideias geradas pelo mecanismo megatecnológico do controle total. De qualquer modo, muitas pessoas em todo o mundo estarão despertando para a natureza deste monstruoso projeto e para a urgência de combatê-lo pela sobrevivência da humanidade. E a gente vê que sim, muitas pessoas estão acordando. Antes tarde do que nunca, mas estão acordando. Em 2021, há que seguir estudando e combatendo esse misterioso e iníquo sistema, a partir dos dados que ele mesmo proporciona, rasgando o véu do cinismo e da hipocrisia, que cobre suas palavras. Lembremos que o mal raramente diz eu sou mal, mas de maneira insidiosa apresenta-se como se fosse o bem, com as roupagens da paz e da felicidade. Olha lá, Ilana Zabó, né? Instituto Sou da Paz. Não é nem dela, né? Instituto Sou da Paz. Instituto Sou da Paz. Sabe? Aqui, ó. Sou da Paz. Ó, pombinho. Vamos fazer o pombinho voando. A mídia, né? Sempre politicamente correto, sempre palavra bonita. Ó, Rodrigo Maia, precisa da câmera. Nós aqui defendemos a democracia.
defendemos a liberdade, somos contra o autoritarismo e a desinformação. O mal sempre se apresenta, né, com a roupagem de palavras bonitas, gostosas, sabe? Que soam bonito aos nossos ouvidos. Ao seguir, algumas breves sugestões para compor uma agenda de defesa verdadeira da democracia com liberdade e dignidade para o ser humano. Dirijo-me principalmente àqueles que se dizem e se acham sinceramente democratas, liberais e humanistas, mas se deixam levar pelo complexo liberticida. Mostrando que liberdade de imagem não é tão bom assim, né? Ele diz, primeiro, respeite sua nação. Segundo, respeite as liberdades fundamentais consagradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Terceiro, respeite o povo, respeite os povos e as pessoas. Deixe de rotular e desmerecer os líderes de direita como populistas, quando eles são simplesmente populares porque amam o povo, respeitam os sentimentos do povo, exprimem-nos e defendem-nos. Isso aqui é um recado para a grande mídia, né? Principalmente com o que diz respeito como eles tratam o Bolsonaro, nosso amado presidente. Isso aqui é pra gente, Estudem e entendam de onde vêm as ameaças da democracia. Não são as que o Barroso disse. E de onde não vêm. Os dois lados. Contribuam para a economia mundial que proporcione reforço positivo para os países democráticos e reforço negativo para os países não democráticos. E, gente, pode ser um pouco mais caro, mas tente comprar do seu vizinho. Tente favorecer as iniciativas da sua cidade. Tente favorecer, porque são esses pequenos comerciantes que estão tentando, impedir o avanço, principalmente dos amigos do Dória. Ajude a colocar a economia capitalista em favor da democracia, ajudando aquelas empresas, que vão pelo certo. Olha o Sleep Giants aí, né? Algumas empresas como eles tratam a direita, e não a favor do controle social totalitário. Ajude a tornar as novas tecnologias, instrumento da democracia, A internet das coisas tem que ser a internet dos seres humanos. Os produtos têm que nos servir, não a gente ser só uma parte do processo. Parem de demonizar a religião. A perda da faculdade de conduzir uma vida espiritual não representa nenhuma evolução. Parem de deixar os organismos multilaterais sejam manipulados por atores não democráticos. De que vale um democrata que tem medo de falar de democracia para não ofender os antidemocráticos? Podem falar que nosso presidente é chucro, é bruto, é burro, mas tem uma coisa que Bolsonaro não é, meu amigo, é medroso. A gente chegou a chamar Bolsonaro de covarde. Eu quero ver alguns outros... Tem muita gente aí na política brasileira, até de direita, que, cara... Eu não vi metade da luta que o Bolsonaro empreendeu durante essa pandemia, De apanhar todo dia, de divulgar coisas que só ele divulgava. Nós também diz, entendam que o mundo não se deve organizar em torno do eixo de desenvolvimento sustentável. O ponto central do mundo são as pessoas e tem que rodar em torno da perspectiva de liberdade, Não é a gente perder nossa liberdade para salvar o mundo, não. As coisas giram em torno da nossa liberdade. Parem de dizer que temas globais requerem soluções globais. Não, soluções locais. E soluções pró-democracia, pró-liberdade, pró-dignidade humana. Estudem e entendam a penetração de forças antidemocráticas na imprensa. Penetração tanto em termos de mentalidade quanto em termos de agentes efetivamente atuantes. Uns espiões aí, né? Coloca a liberdade de expressão no centro da liberdade, porque ela é a seiva que nutre a vida humana, né? Entendam que a maior arma das forças antidemocráticas hoje é o ataque à liberdade de expressão sob o pretexto de combater as fake news. E chegando aqui ao final, preste atenção de onde vêm as ideias que vocês consomem, principalmente os seus filhos. Preste atenção no conteúdo que você está consumindo e que seu filho também está, porque isso vai influenciar a nossa geração e as gerações que estão nascendo agora. E por isso ele diz, o conservadorismo é o corpo da liberdade, a liberdade em sua versão concreta. Se querem um grande R, que seja esse do liberalismo e conservadorismo, juntos pela liberdade e pela democracia. Trabalhemos por isso, lutemos por isso em 2021. E chegamos em 2021. Primeira vez que trouxe essa imagem foi no dia 12 de outubro do ano passado. Eu fiz essa imagem, falando, tá logo ali. Eu já falava sobre a questão da presidência da Câmara. Falei, pessoal, tá logo ali. E nós chegamos. Olhem todo o cenário que vem se desenhando ao redor do Brasil. Veja tudo o que está acontecendo. E por hora é isso. Obrigado, você que seguiu o ano todo. Dá uma assistida no especial, dá aquela curtida, compartilhada nesse vídeo. Se você não é membro, quer se tornar, se torne membro. Minhas mídias sociais estão todas aí, os links estão na descrição. E fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e
Valeu, galera. Fui!